bem-vindos à live de aprofundamento, psicologia e graça. Sejam todos bem-vindos. Tudo bem, gente? Olá, olá, olá. Sejam bem-vindos à live de aprofundamento. Nós estamos nessa semana falando de um tema muito especial, psicologia e graça. Você que não conhece esse projeto, Psicologia e Graça, é um projeto onde nós trilhamos uma linha, um itinerário espiritual e de uma forma muito especial com as contribuições de algumas linhas da psicologia. Então, com a contribuição da psicologia, nós vamos amadurecendo coisas em nós e vamos amadurecendo a nossa relação com Deus também. Então, esse programa, esse projeto tem essa função. Então, nós estamos aqui, essa é uma live de aprofundamento de aula. Nós estamos no módulo Liberdão e estamos nessa semana falando sobre a aceitação de si mesmo. Aceitação de si mesmo. Gostaram do tema? Vamos mergulhar um pouco agora, gente. Vamos mergulhar um pouco sobre a aceitação de si. E eu quero começar aqui com vocês declarando boa noite, meus queridos. Sejam todos bem-vindos. É com muito carinho que eu acolho a cada um de vocês. Nós estamos aqui, né, na live de aprofundamento de psicologia e graça. Estou aqui explicando, né, gente? Então, posso começar? Vamos começar? Nós já estamos unidos em nome desse Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. E que o nosso amado Deus nos dê a graça de, nesse dia, realmente termos a concepção, o conhecimento que vai amadurecer elementos em nós para que possamos estar mais disponíveis a uma relação mais madura. Hoje, o nosso desejo é amadurecer, né, gente? Que o nosso Deus, em nome de Jesus, possa nos dar essa graça, pela ação e pelo poder do Espírito, de amadurecer. Não é assim? Vamos amadurecer? Oi, Claudinha! Oi, Angélica! Tá todo mundo aqui, ó. Que bênção! Muito, muito, muito bom estar com vocês aqui. Nós, na segunda-feira, tivemos uma aula, não foi isso? Tivemos uma aula. Na terça-feira, tivemos um material de apoio. Material escrito bacana. Hoje temos uma live de aprofundamento. Amanhã vamos ter exercícios espirituais. Você que não conhece o projeto Psicologia e Graça, na descrição desse vídeo aqui no Facebook você vai ter um link que vai te levar para esse WhatsApp, tá? Aqui no Instagram, você na bio tem um linkzinho que se você clicar também te leva a esse WhatsApp exclusivo de Psicologia e Graça, tá bom? Oi, Camila, tudo bem? Vamos lá? Vamos que vamos, então. Vamos que vamos. Eu quero começar essa live de aprofundamento pedindo para você que, se você não tiver sua palavra de Deus na mão, depois você anote para você rezar com ela essa noite, certo? Certo? Você vai pegar na primeira carta de São Pedro, capítulo 1, versículo 18, tá? Na primeira carta de São Pedro, capítulo 1, versículo 18. Vamos lá? Anota aí para você não esquecer, porque nós estamos falando de aceitação de si. Aceitação de si mesmo é algo que parece ser fácil, mas não é fácil, uma tarefa difícil, que precisamos escavar profundamente coisas em nós, certo? Então diz assim a palavra de Deus já para clarear a sua mente, para clarear o seu coração. Olha, porque vós sabeis que não é por bens perecíveis como a prata e o ouro que tendeis sido resgatados da vossa vã maneira de viver, recebida por tradição de vossos pais, mas pelo precioso sangue de Cristo, o Cordeiro imaculado e sem defeito algum, aquele que foi predestinado antes da criação do mundo e que nos últimos tempos foi manifestado por amor de vós. Por ele tendes fé em Deus, que o ressuscitou dos mortos e glorificou, a fim de que a vossa fé
e a vossa esperança se fixem em Deus. Olha isso, gente. Olha isso. Então, preciso dizer para vocês esse versículo 18 de novo, porque vós sabeis que não é por bens perecíveis, como a prata e o ouro, que têm sido resgatados. Eu queria hoje enfatizar isso com você, enfatizar essa palavra com você, para que você se lembre que o norte, o que referencia o nosso valor, a nossa dignidade, não é a nossa concepção, né, daquilo que somos, talvez, essa concepção que trazemos até da nossa educação, não é. O nosso valor, e diz a palavra, não está em bens perecíveis. Olha isso, gente. Não está em bens perecíveis, como a prata e o ouro, mas nós somos resgatados dessa vã maneira de viver, aquela vã maneira de pensar, sabe? Aquela maneirinha que te colocava embaixo, que te fazia se sentir inferior às outras pessoas. Não é assim? Quantas das vezes você se sente inferior às outras pessoas? Quantas das vezes você erra e se sente um bagaço, uma mulher fracassada, um homem fracassado? Não é assim, gente? E tantas coisas vão acontecendo na vida e a gente vai esquecendo do valor que nós temos. Eu preciso lembrar hoje para você que o valor que você tem não está em nada neste mundo material. O valor que nós temos, a custa foi comprado, o nosso valor é sangue e sangue de Jesus. Dá um glória a Deus aí, hein? Dá um glória a Deus, não é isso? Quantas coisas que quando alguém diz, já te esmaga, já te coloca embaixo, e você já fica se sentindo a pior das pessoas, porque o outro disse, porque você está se sentindo que você não conseguiu fazer uma coisa que você queria fazer já é o suficiente para você se sentir um nada, um lixo. Não é, gente? Não é assim? Por tão pouco nós temos uma concepção, uma convicção do nosso valor distorcida, nós não sabemos. Viveríamos muito melhor se tivéssemos essa abertura nesse momento, que o Espírito Santo te convença nessa hora, enquanto eu estou dizendo essas coisas para você, que o Espírito Santo te convença nessa hora, para que você possa agora ter a claridade na sua cabeça, sabe, de entender o que você é e o valor que você tem, da pessoa que você tem, hein? Então, preste atenção, talvez hoje você vai começar a perceber as suas motivações, por que você anda triste, por que você anda meio cabisbaixo, porque você vai começar a perceber que, na verdade, é porque você se deixou influenciar por aquilo que te disseram, ou porque foi algo que você tanto sonhou e não conseguiu fazer, né? E essas coisas vão nos esmagando, vão deixando a gente pequenininho assim, se sentir um nadinha. Eu preciso dizer que o valor que você tem é o valor de sangue, é o valor do sangue de Jesus. Amém? Eu começo já assim, já botando para quebrar, para que você comece a despertar, ter nessa live um despertar espiritual. Despertar espiritual, para você sair da sua paralisia, né, do seu pensamento pequenininho, reducionista, de achar que, na verdade, você é aquilo que você consegue fazer ou não consegue fazer, consegue dar conta ou não consegue dar conta, né? Às vezes a gente está passando por tantas coisas, principalmente nessa pandemia, a gente não dá conta de tanta coisa, né? E quando a gente não dá conta das coisas que a gente supostamente acha que precisa dar conta, a gente fica se sentindo também muito mal, né? Epa, deixa eu falar pra você. Oi, Elisângela. É isso mesmo. A gente fica achando que nós não somos nada, nós não conseguimos mesmo, nos sentimos incapazes. Não é assim, gente? Não é assim? Não é assim? Quando uma mãe não consegue fazer aquilo que o filho tanto quer, ela logo se sente como? Incapaz. Ela se sente logo a pior das mães. Não é assim? Então, o nosso valor está atrelado ao quê? Tá com chiado, Camila? Peraí que a gente já vai resolver isso, tá? Obrigada pelo retorno. O nosso valor está atrelado a quê? Isso que eu preciso que você já nessa hora desperte. Desperte e comece a perceber. O seu valor está
atrelado a quê? Aquilo que você faz ou aquilo que você é? Estão falando aqui que tá com muito chiado aqui no Instagram, tá todo mundo falando. Espera aí que a gente vai resolver esse probleminha. Mas vocês estão entendendo o que eu tô dizendo? Tá dando pra ouvir? E agora, fica melhor? E agora fica melhor, gente? Como é que tá agora? Dá um retorninho pra gente. Um chiadinho, vocês ouviram o que ficou melhor, Elisângela? Ficou? Dá pra ouvir agora o que eu tô dizendo? Melhorou. Graças a Deus. Qualquer coisa vocês vão lá pro Facebook, tá bom? Olha, preste atenção. Acabou o chiado. Em nome de Jesus. Eu tava dizendo aqui, provocando vocês a pensarem, sabe o quê? Pensarem o valor. O teu valor tá atrelado a quê? Porque você pode estar hoje sofrendo tantos conflitos e talvez é porque você tem colocado o seu valor em pessoas. O seu valor naquilo que você consegue fazer. Não é não, gente? É ou não é? E aí quando você não consegue fazer, você fica mal pra caraca, né? Ou quando essa outra pessoa que você coloca o valor, ela não te dá um retorno, né? Não te reconhece, você se sente a pior das mulheres, o pior dos homens, não é assim, gente? Então eu penso que a partir de hoje nós precisamos começar a nos questionar aonde eu estou colocando o meu valor. Entendeu? Isso é sério. Gente, isso é muito sério. Sabe por quê? A aceitação de si, ela é um pressuposto para a gente aprender a se relacionar com as pessoas. Então, se eu não passo por esse caminho aqui que estamos fazendo agora, literalmente, o que vai acontecendo? Eu vou tendo problemas nos meus relacionamentos, mas quando eu paro para pensar, quando eu paro para entender aonde que tá esses problemas, eu percebo que não tá no outro de verdade. Tá na má resolução que eu tenho comigo mesmo. Sou eu. Eu que preciso aprender a me olhar diferente. Eu que preciso aprender a assumir o valor de Deus na minha vida. Eu que preciso aprender a não ficar mendigando o carinho das pessoas. Eu que preciso aprender a olhar para Deus e entender que é dele que vem o meu socorro. Eu que preciso assumir essas verdades na minha vida. Você compreende o que eu digo? Você compreende o que eu digo? E a gente muitas das vezes está colocando nosso valor em lugares que estéreis, lugar que não vai dar fruto nenhum. Sabe como é que é? Você entende o que eu estou dizendo? Sim ou não? Vocês entendem? Aonde você está colocando o seu valor? Escreveu já isso? A provocação é essa. A gente começou a aula passada falando sobre uma questão muito importante, né? Os nossos ativismos são tão grandes, nós temos tanto apego àquilo que nós conseguimos fazer com as nossas próprias mãos, não é assim? Que quando a gente não consegue fazer, a gente fica mal. Quando a gente se dá conta, por exemplo, que na nossa impotência diante de uma situação, não é, gente? A gente fica muito mal. Por que a gente fica mal? Porque a gente não consegue fazer. Então, um dos primeiros segredos espirituais para você compreender a sua essência, a essência daquilo que você é, porque o que você faz não determina a sua essência. A sua essência é linda, independente. A sua essência é a imagem e semelhança de Deus, independente do que você faça. Compreende isso? Compreende isso? Então, um dos grandes segredos espirituais é aprender a deixar Deus agir. Nós falamos isso na aula de segunda-feira. Quem lembra? Quem viu a aula de segunda-feira? Quem lembra da aula? E a aula fala exatamente isso, que nós precisamos aprender a deixar Deus agir. Ou seja, não é com as minhas mãos. Muitas das coisas eu preciso aprender a saber até onde eu posso ir. E depois, dali em diante, aprender a deixar Deus agir. Aprender a deixar. Escreve isso aí, minha gente.
Eu preciso aprender a deixar Deus agir. Na verdade, isso é o caminho de uma relação mais madura com Deus, onde eu começo a entender onde eu não posso fazer, Deus está operando. Deus sempre esteve a acreditar nisso. Senão eu vou achar fazer. Eu também sou uma mulher fracassada, um homem fracassado, agora eu não consigo fazer mais nada. E eu começo a falar besteira sobre mim mesmo. Não é assim, gente? Eu começo a falar um monte de besteira sobre mim. Quantas vezes você já falou um monte de besteira sobre você mesmo? Não é assim? Só porque talvez você tinha uma expectativa sobre alguma coisa e aquela expectativa frustrou, né? Você ficou frustrado, não aconteceu. Ou quando você achou que ia dar conta de alguma coisa, acabou não dando conta daquilo. Isso já foi suficiente para você compreender que você era pouca coisa. Não é isso, gente? É ou não é? Você já falou besteira para você mesmo? Me fala aí. Me fala aí agora. Você já falou um monte de besteira sobre você mesmo? Quantas vezes nós fazemos e falamos tantas maldições quanto nós mesmos, hein? Por quê? Porque temos pouca convicção do nosso valor. É por isso que temos muita dificuldade de errar, por exemplo. Temos muita dificuldade de olhar para as nossas fraquezas, por exemplo. Porque ainda temos muita pouca convicção do nosso valor. Entende? Então é muito sério quando eu digo para você que está trilhando esse caminho de psicologia e graça precisa aprender a deixar Deus agir na sua vida. Precisa aprender, né? Luciana, aí quando eu percebo que parece que as coisas não estão funcionando, pois é, mas no mundo espiritual é diferente, sabe? O trabalho de Deus e que Deus está fazendo não é visível. Parece que nós queremos mandar em Deus de vez em quando, né? Ou queremos ver as coisas acontecendo o tempo todo, porque nós somos materialistas e a forma como que nós pensamos é uma forma muito materialista de ser ainda. Então nós queremos pegar, nós queremos ver a coisa acontecer e não é assim. As coisas espirituais, elas não são assim. Deus tem um plano e quando eu entendo esse plano, quando eu entendo esse poder de Deus, quando eu entendo que Deus realmente, Ele sabe o que faz, Ele realmente está em controle de tudo, quando essa verdade está bem escrita no meu coração, está enraizada no meu coração, eu começo a deixar Deus agir na minha vida e acredito que Ele está agindo, né, gente? Não é assim? E eu passo uma questão muito importante para vocês aqui, que Deus é realista. Se Deus é realista, Deus não trabalha naquilo que você desejava ser, mas aquilo que você é hoje. Então, você desejava ser tanta coisa, né? Tanta coisa estava nos seus planos, tanta coisa você sonhava ser, né? Ou deveria ser e não é hoje. Pois bem, o que eu estou dizendo aqui para você é que Deus não trabalha nesse teu imaginário, não. Deus não trabalha nos sonhos, não. Deus trabalha naquilo que você é. Então, hoje, você precisa aprender a, primeiro, render-se, né? Porque esse trabalho de consciência de si, aceitação de si, requer o quê? Um trabalho de humildade. Humildade por quê? Porque nós temos o nosso orgulho aqui bem do nosso ladinho, ó, né não? Contestando muita coisa, né? Contestando, resistindo muita coisa. Nós temos nosso orgulho aqui, fica falando toda hora na nossa cabecinha. É ou não é, gente? Toda hora nosso orgulho fica falando um monte de coisa. Sabe por quê? Sabe por quê? Eu vou pegar o nosso material. Olha, você que tá lá em Psicologia e Graça, você já recebeu o teu material. Você que não tá lá, vai lá na bio aqui no Instagram, clica no linkzinho, vai na descrição do vídeo aqui no Facebook, clica lá, você vai para um WhatsApp e você vai ter esse conteúdo exclusivo, gratuito para você. Olha que maravilha, gente. Não é não? Então, gente, diz aqui uma coisa muito importante, olha. A primeira metade da vida, o ser humano, ele luta para ter uma boa imagem, né? E a outra metade da vida, ele luta para não perder essa imagem. É verdade.
Nós queremos a todo momento o quê? Uma boa imagem perante as pessoas. Nós queremos a todo momento uma boa imagem perante as pessoas. Vocês concordam comigo? Vocês concordam comigo que a nossa luta é para ter uma boa imagem perante as pessoas? Que muitas das vezes não conseguimos nos render à ação de Deus. Por quê? Porque temos vergonha, porque o nosso orgulho não deixa mostrar aquilo que verdadeiramente nós somos. Não é assim, gente? É ou não é? Dá aí pra mim uma respostazinha. Nós queremos mostrar uma imagem a todo momento para as pessoas. E isso vai fazendo com que a gente vá criando uma falsa imagem de nós mesmos, que depois nos prejudica muito, porque vai chegar um momento da sua vida, vai chegar crises, vai chegar conflitos, e você vai precisar desconstruir essa falsa imagem. E você poderia me perguntar, Luciana, todos nós vamos criando uma falsa imagem? Sim, todos nós. Todos nós, até que nos coloquemos no caminho de autoconhecimento, até que nos coloquemos num caminho real com Deus. E aí nós vamos entendendo primeiro da onde vem o nosso valor. E aí você vai começar a rezar com a palavra, né? Você vai começar a rezar com a palavra para perceber, nossa, o meu valor parece que está atrelado às pessoas mesmo, né? Parece que eu vivo para ficar agradando, ficar mostrando as coisas para as pessoas, não é? Então, eu preciso de uma imagem, né? Preciso criar uma imagem para as pessoas me verem muito bem. Não é assim? Né? Aí diz mais aqui, ó, no material. Bacaníssima. Infelizmente, escuta isso. Infelizmente, a maioria das pessoas não se interessa por aquilo que se é, mas como me veem. Não é assim, gente? Ou seja, se interessam muito mais pela imagem do que pela realidade. Vocês concordam? Ou seja, como que hoje está o seu comportamento diante das pessoas? Como que você se vê? Como que você se olha? Como você se relaciona com você mesmo? Hã? A gente vai criando uma falsa imagem, a gente vai criando, talvez achando que somos pessoas que estamos muito autênticos no caminho de Deus, né? Somos pessoas que estamos fazendo a coisa certa, por isso que somos talvez aqueles mega prepotentes, né, gente? Até que entramos no caminho, caminho do autoconhecimento. E eu digo mais uma vez, esse caminho precisa ter humildade, porque a humildade caminha com a verdade, de Santa Teresa d'Ávila, tá, gente? E se a humildade caminha com a verdade, eu preciso entender que ser humilde é trazer em mim, é trazer na minha face, é trazer na minha língua a verdade sobre mim mesmo, certo? Talvez até o conceito humildade vai ficando distorcido, né? Mas lembre-se, sempre quando você pensar em humildade, você precisa pensar em verdade. Qual é a verdade sobre você? Não aquilo que você pensa, não aquilo que foram construindo, né? Que as suas relações foram construindo. Não. O que você é de verdade, você vai precisar de ajuda, muitas das vezes, para construir esses conceitos, para construir esse caminho. Não é isso? É isso mesmo. A falsa imagem, olha, a Ana está aqui contribuindo com a gente. Obrigada, Ana. A falsa imagem é construída para ter proximidade. A empatia das pessoas é verdade, Ana. Muitas das vezes a gente vai fazendo uma falsa imagem acontecer porque nós queremos ser amados para as pessoas, porque nós queremos ser bem vistos. Nós somos carentezinhos. Sim. Só que só esquecemos de uma coisa, né? Esquecemos de uma coisa. Quando a nossa vida está ordenada por um relacionamento em Deus, eu preciso compreender que o primeiro valor não está no outro. O primeiro valor está na ordenação do meu relacionamento com Deus. Então, antes mesmo de eu querer agradar as outras pessoas, eu preciso querer agradar a Deus. Não é isso? Como que está o seu relacionamento com Deus? Luciana, eu ainda quero agradar todo mundo, que todo mundo fique bem comigo, porque senão eu fico muito mal. Aí você tem que começar a rever.
onde está o seu valor, né? Porque talvez estamos vivendo dependências emocionais seríssimas, relacionamentos doentios seríssimos, não estamos reconhecendo isso, né? Então, o lugar onde eu ordeno a minha vida é na minha relação com Deus. O lugar onde eu ordeno a minha vida. Quer ordenar a tua vida? Por onde eu começo? Eu começo colocando Deus aonde Ele precisa estar. Então hoje eu preciso dar a Deus aquilo que é dele, né? E só em Deus está o meu valor. Então eu preciso começar a mexer nas minhas concepções. Preciso ordenar a minha vida, né? E perceber da onde é que vem o meu valor, para que eu não fique apegada. Por mais vezes que doa dentro da gente, mas eu não preciso ficar apegada, sabe? Tem gente que quando o outro fala alguma coisa, oi Grace, boa noite. Quando o outro fala alguma coisa pra você, você fica até sem dormir. Você é desses? Você é desses, ah? Quando o outro fala alguma coisa pra você, você fica pensativa, você fica sem dormir, aquilo te incomoda, te perturba, a ponto de você perder o dia às vezes. Não é, gente? Eu pergunto pra você, a palavra de Deus que diz de você tantas coisas, você também fica inquieta a tal ponto? A tal ponto, não é? Então, na maioria das vezes não. Na maioria das vezes não. E nós precisamos ordenar isso na nossa vida hoje. Precisamos ordenar e começar a perceber, nossa, o quanto eu estou colocando na mão do outro aquilo que não é dele. O quanto eu estou colocando na mão do outro aquilo que não é dele. Olha, quem está fazendo isso é você. Quem está fazendo isso é você. Você dá exatamente algo ao outro que o outro não pode te reconhecer, não pode te recompensar, não pode te dar. Entende? Você fica esperando lá do nada, não recebe, fica num vazio existencial. Fica num vazio, se sentindo um nada de pessoa, um nada. Deus te fez numa grandeza tão bonita. Deus te fez numa beleza original tão bonito, tão lindo. E aí nós ainda estamos com a nossa mentalidade tão adoecida que ficamos perturbados quando alguma situação sai do nosso controle, quando não fazemos aquilo que queríamos tanto fazer, quando essa palavra vem através do nosso coração, cria raízes dentro de nós, não é não? É isso. Mas nós é que damos isso, nós é que damos essa liberdade para o outro ter o valor, nosso valor nas mãos. Entende? Começa a pensar isso. Começa a pensar isso. Olha aí, ó, a Grace está contribuindo com a gente, dizendo também, a única pessoa que pode nos retribuir é o Senhor. Eu ponho em prática todos os dias. Não é, Grace? É uma reflexão que precisamos fazer. Irmã Maribel, seja bem-vinda. É uma reflexão que precisamos fazer todos os dias de nossa vida. Quando nós começamos a caminhar em Deus, principalmente agora aqui dentro dos vídeos, da consciência de si, e você vai começando a perceber suas reações, você vai começando a perceber por que você está triste, por que você está mal, por que você está angustiada, por que você está daquele jeito. Aí você começa a caminhar, aí você começa a querer fazer uma análise mais profunda do seu comportamento. Sabe? Aí você começa a perceber, nossa, mas sabe por que eu tô assim? É porque eu tô presa naquilo que o outro disse de mim. É porque, na verdade, eu quis tanto fazer isso e não fiz. É por isso que eu tô mal desse jeito, assim. É porque ainda o meu valor ainda está naquilo que eu faço. Eu sou aquilo que eu faço. Eu ainda tô me deixando levar por isso. Eu preciso é mudar os meus valores. Eu preciso é mudar as minhas concepções. Eu preciso, de fato, é colocar Deus a todo momento no lugar que é dele. E isso vai ordenando todas as outras coisas. Entende isso, gente? Entende? Então, olha só, não fique preocupado com a sua aparência. Não fique preocupado com a sua aparência. Não é, gente? Estamos muito preocupados com isso. Na verdade, estamos vivendo uma cultura de aparência, onde as pessoas estão vivendo de máscaras. Na verdade, as pessoas elas vão se moldando conforme os ambientes, né? Nesse lugar eu preciso ser assim, então eu vou ser assim para poder ficar perto do grupo, né? E eu vou colocando certas máscaras e eu vou fazendo tanta coisa, sabe? Eu vou me deformando, que daqui a pouco eu nem sei mais quem eu sou de verdade, o que eu gosto de verdade, sabe? Então eu preciso agora respirar e perceber. Eu não preciso mais ficar
com medo da minha real imagem. Eu não preciso ficar mais com medo. O movimento dessa live de aprofundamento é que você agora se abra a essa imagem de você mesmo. Essa real imagem, essa verdade, certo? A Ana está dizendo, é libertador, mãe. Podemos mostrar quem realmente somos. Pois é, a gente não precisa ficar mostrando, é ruim quando a gente está num lugar, a gente precisa toda hora ficar mostrando uma pessoa que você não é, né? É horrível demais, né? É bom quando você consegue ser você mesmo. Isso é maravilhoso, né? Olha, a Grace também está falando. Eu não me aceitava porque eu tinha uma limitação na fala. Hoje eu me encaro. Pois é, pois é. E aí a gente vai entender, Grace, a gente vai entender. Olha, a Claudinha também, vocês estão que estão hoje, hein? Vestimos muitas máscaras para sermos aceitos. Quando estou em Deus, eu sou livre. É verdade. Por quê? Porque nós vamos percebendo, minha gente, ao longo desse caminho aqui, ó, nós vamos percebendo que somos mais apegados às pessoas do que imaginamos, não é não? Somos muito mais apegados às pessoas do que imaginamos. É verdade. Aqui, ó, o nosso irmão Ademilson tá falando enfrentar a vida nua e crua. É verdade. É verdade. De fato, olhar a mim, Vitor Frank nos ajuda, né? Mais uma vez. Olhar para nós mesmos e percebermos que temos uma dignidade, que temos um valor que está muito superior àquilo que eu posso ou não posso fazer. Então agora eu preciso querer e desejar olhar para mim e querer a minha verdade, certo? A verdade, às vezes, não é tão boa, você sabe disso, né? Existe uma dor do conhecimento de si mesmo, né? A dor de olhar para si e perceber a verdade, tudo aquilo que, às vezes, as pessoas sempre falavam e eu resistia o tempo todo. É verdade, eu sou isso. Eu sou desse jeito, né, minha gente? As pessoas que estão convivendo com a gente dão várias pistas, não é não? Mas nós resistimos o tempo todo. Resistimos. Tudo para não dar o braço a torcer, porque tá o nosso orgulhozinho aqui falando, ó, o nosso orgulhozinho nos se defendendo o tempo todo. Se defendendo. Você é assim? Fica naquela loucura de se defender, parece que tá com 7 pedras na mão o tempo todo, se justificando o tempo todo, não deixa que o outro possa ser ele mesmo, na liberdade, e a relação possa ser uma relação livre, onde ele possa dizer sobre você, e você tem a maturidade de ouvir, né, gente? A Viviane aqui está dizendo, nesse movimento de querer colocar várias máscaras, pode identificar que ainda temos uma identidade? No movimento de querer colocar várias máscaras, posso identificar que ainda temos uma identidade? Pois é, quando a pessoa ela vai colocando várias máscaras para querer ser aceita, na verdade ela está confusa, né? Ela não entrou no caminho ainda. Ela tem uma essência, mas ela precisa querer e desejar reconhecer isso, entende? Então ela precisa entrar num caminho. As várias máscaras vão deixando a pessoa muito confusa, porque quem ela é de verdade, né? Na verdade, ela está ainda num caminho de querer agradar as pessoas. Eu volto à fala inicial. Estamos no caminho de querer ser bem reconhecidos por todo mundo a todo momento, né? E aí vamos corrompendo aos nossos próprios valores, né? Aos próprios limites que temos, vamos corrompendo tudo para poder ficar muito bem com as pessoas. Então, isso é algo que hoje nós estamos aqui nesse caminho para aprendermos a dizer sim, eu sou assim. Eu sou desse jeito. Eu não preciso ficar, né, tendo aquela convulsão interior. Você já teve esse quadro de convulsão interior? Quando alguém quer dizer alguma coisa e você está na ponta da língua ali para dizer, para poder se justificar, e você tem que dizer para você mesmo: epa, Luciana, para que você vai fazer tudo isso? Por que você vai se justificar mais uma vez? Não tem problema que o outro reconheça uma fraqueza sua. Não tem problema que ele hoje aponte aquilo que é você. Não tem problema. Isso te ajuda. Isso não te maltrata. Não é, gente? Não é?
A Grace está aqui dizendo, sabe o que acontece? Nós estamos acostumados com aplausos e quando não temos isso, nos sentimos a pior pessoa do mundo. Mas aí, Grace, é exatamente isso. Eu volto a dizer essa frase porque tem que ser hoje para nós o norte que vai nos colocar de novo no eixo. Nós precisamos olhar para os nossos relacionamentos e percebermos que será que eu mesmo não coloquei o meu valor na mão de alguém? Será que eu mesmo não fiz essa besteira e agora parece que eu estou presa a uma pessoa? E muitas das vezes eu preciso me libertar. Eu vou precisar me libertar. Esse relacionamento é um relacionamento doentio. Pode ser com quais pessoas, Luciano? Pode ser com mãe, com pai, com tio, com filho, com marido, com qualquer pessoa. E aí eu preciso retornar e ordenar. Ordenar como? Minha relação com Deus. Tudo vem a partir disso. Você percebe? Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? E isso é fundamental hoje, sabe? Colocar Deus no lugar que é dele. A partir daí, todas as outras coisas vão se ordenando. Entenderam? Entenderam? Ficou claro? Eu vou continuar dizendo assim, ó. Uma coisa muito linda que Jacques Philippe, daquele livro Liberdade Interior, ele fala que é sobre o que nós bloqueamos, como nós bloqueamos a graça de Deus. Nós podemos bloquear a graça de Deus, gente? Podemos? Nós podemos bloquear a graça de Deus. Sabe por quê? Porque como a graça de Deus, ela age na nossa natureza, não age no nosso imaginário, para que a graça de Deus trabalhe em nós, eu preciso mostrar para Deus aquilo que realmente eu sou, não aquilo que é a minha expectativa sobre mim mesmo. Então eu preciso aceitar a minha fraqueza. A coisa só vai se transformando quando eu aceito, quando eu acolho as minhas fraquezas. Então é muito mais importante do que nós poderíamos imaginar. Veja, Luciana, tem como eu bloquear a graça de Deus na minha vida? Sim! O tema é importantíssimo. Porque eu posso estar dentro da caminhada pensando que eu estou benzona, que estou tranquilão, mas se eu não estou numa coerência dentro dessa caminhada, se eu ainda não aprendi a acolher aquilo que eu sou, eu estou viajando. E aí a graça de Deus é impossibilitada de trabalhar em mim, porque eu estou resistindo ainda. Por quê? Porque eu não quero pensar nisso, sabe quando você diz? Eu não quero admitir isso. Eu não quero, todo mundo me mostrando isso, mas eu não quero pensar nisso agora. Eu não quero pensar. E aí, diante de Deus e diante dos homens, você continua com a sua máscara, né? Com a sua máscara. E ainda botando outros culpados no meio, porque a gente é bem desse nível, né? Ainda botando outros culpadinhos no meio. Colocando seu pai, né? Sua mãe tá lá atrás, aí traz de novo pra frente, faz um monte de besteira. Tudo para não assumir a sua arrogância. Tudo para não assumir a sua dependência. Tudo para não assumir o quê? Aquilo que você é de verdade. A sua desorganização, a sua irresponsabilidade. Exatamente isso. E aí vamos nos justificando e vamos ficando mal, né, gente? Vai ficando mal. Por quê? Porque eu não quero admitir. Porque o meu orgulho vai ficar o quê? Contestando o tempo todo aqui, ó. Meu orgulhozinho contestando o tempo todo aqui, ó. Contestando. Quem é você para falar? Não? Não é assim? Sim ou não, gente? Quem é você para falar alguma coisa? Aí sabe o que eu faço? Para não ouvir o que o outro diz? Porque eu tenho esses mecanismos todos de defesa aqui, ó. Sabe o que eu faço? Eu coloco de frente da minha vida, dos meus olhos, sabe o que eu faço? Eu boto as fraquezas dele, os erros do outro. O erro do outro não pode te justificar, né? Não pode te justificar. Então, o que vai acontecendo? Eu vou achando que o outro é tão pecador, tão ruinzinho, tão pobrinho, tadinho. Quem é ele, né? Pra dizer pra mim que eu devo, que eu não devo de fazer. Aqui, orgulhozinho. É ou não é? Cadê você? Cadê você? Você não é assim, sim ou não? Quem é você que faz isso? Você é desse jeito também? Aí começa aquela guerra bonita de jogar um na cara do outro, as fraquezas. Você faz isso, gente? Você faz isso? Você não faz isso não, né? Dá um retorno aí pra mim, gente. Ó, a Vitória tá aqui contribuindo, dizendo que o erro do outro não pode me justificar. Não pode te justificar. Não pode. O erro do outro é o erro do outro. O que é teu, queridinho.
Não é não? Sim ou não, gente? Então, hoje nós precisamos nos render. Render, bota aí, rendição. Eu preciso me render para desejar. É um caminho que eu tô trilhando honestamente, gente. Eu quero saber o que eu sou mesmo. Eu não quero me fechar a isso. Eu quero me abrir, porque quanto mais eu acolho, quanto mais eu sei quem eu sou e acolho isso, eu abro as portas para que o amor de Deus trabalhe em mim, para que a graça de Deus trabalhe em mim. Trabalhe em mim. Pois é. Você alega que o outro nem conhece a Deus. A Claudinha tá falando aqui. Boa, Claudinha. Você fala que quem é você? Você nem é da igreja? Você nem conhece a Deus? Quem é você para dizer? Quem é você para falar sobre mim? Não? Não é assim, gente? Então eu preciso me render, parar de resistir esse processo de ficar me justificando o tempo todo com as pessoas, o tempo todo diante da vida, né? É um caminho com uma pitada bem bonitinha de humildade. Então os arrogantes sofrem, né? Os arrogantes, eles precisam ter o ego bem inflamado, né? Ter assim, sabe aquela coisa interior, assim, bem construída, sabe? Então, quando vem um suposto erro, parece que quando o meu valor está naquilo que eu faço, preste atenção no que eu estou dizendo. Quando o meu valor está naquilo que eu faço, quando vem um suposto erro, você fica desesperada. Você fica desesperado, porque você não quer deixar que ninguém veja. Você não quer permitir que ninguém veja. Por quê? Olhar para o teu erro é dizer que você falhou. E isso você atrela ao teu valor. Quantas vezes os depreciamos por conta disso? Não é verdade, gente? Não é verdade? Quantas vezes ficamos perturbados por conta de um erro mal vivido, que aquilo que aconteceu não me leva a um arrependimento, mas me leva a um esmagamento interior, onde eu fico pensando, por que eu fiz isso, por que eu fiz aquilo? Mas eu não estou preocupada em me arrepender, estou preocupada no que os outros vão pensar de mim quando olhar e perceber que eu fiz esse troço agora. Não é não? Eu não estou preocupada se Deus vai olhar, o que Deus vai olhar para mim, como Deus vai olhar para mim. Eu não estou preocupada com isso, estou preocupada com os outros vão olhar para mim, vai dizer o que agora, né? Eu dei esse molezinho, como que os outros vão, o que os outros vão falar? Não é, gente? E aí eu preciso novamente retornar ao eixo. Eu estou na desordem. Eu preciso retornar ao eixo. Luciana, qual é o eixo? O eixo é uma relação madura, autêntica, uma relação com Deus. No final, meus queridos, só vai restar uma coisa: você e Deus. Não brinque na tua caminhada, porque no final só vai ficar vocês dois. Vocês entenderam? E muitas das vezes nós não estamos nem aí para o que Deus diz de nós. Não é verdade? Não é verdade? Concorda comigo? Concorda ou discorda, gente? Então, Vitória está aqui dizendo, né? Eu preciso retomar o eixo. Opa! Olha uma palavra de ordem. Eu preciso retomar o meu eixo. Eu tô mal pra caramba, por quê? Porque tá na desordem. Tá mal porque tá na desordem. Eu preciso voltar, vou usar as palavras da Vitória agora, eu preciso retomar o eixo. Qual é o eixo? Volta para o lugar aonde você não poderia ter saído, que é daquele lugar onde você entra no teu quarto, que você reflete a palavra, que você fala com Deus, que você escuta Deus, que você começa a ordenar as suas ações, que você não precisa mais ter medo dos erros, você não precisa mais ter medo daquilo que os outros vão pensar, porque quando o amor de Deus toca no nosso coração, ele vai despindo a gente de tudo isso, de todos esses medos, de todas essas arrogâncias. Não é não, gente? A Eliana tá dizendo, oi Eliana, que bom que você tá aqui. No final é tudo entre eu e Deus, é verdade, é verdade. Preciso retomar o meu eixo, minha gente, preciso retomar o eixo. Olha, deixa eu dizer uma coisa aqui pra você, ó. Talvez você possa estar se perguntando assim,
Ué, mas acolher aquilo que nós somos não é uma passividade? E o desejo de mudança, né, gente? Quantas vezes isso entra na cabecinha das pessoas de uma forma errada? Então você poderia perguntar assim, mas, Luciana, como que eu faço para mudar? Eu quero mudar isso. Quero mudar essa minha forma de ser. E eu pergunto uma coisa, aliás, não pergunto, né? Eu digo uma coisa para você muito importante. Antes de você querer mudar as coisas em você, você precisa aceitar aquilo que você é. Você precisa acolher aquilo que você é. Então, o que você está dizendo, Luciana? Que a aceitação, ela pressupõe a transformação. Diga aí comigo, todo mundo juntinho, me ajuda aqui, ó. A aceitação pressupõe a minha transformação. Ou seja, o que quer dizer isso? Antes de eu querer transformar as coisas em mim, eu preciso aprender a olhar para mim e dizer, isso aqui está na minha carne. Muitas das vezes você vai superar um dia, mas no outro dia você não vai conseguir superar. E parece que nós estamos a todo momento querendo tirar isso de nós, sabe? Tirar. Por quê? Porque queremos parecer perfeitos, não aos olhos do Pai. Queremos mostrar para as pessoas que estamos caminhando, que estamos amadurecendo. Não queremos mostrar isso, não queremos ser autênticos com Deus, entendendo que Ele é Pai e que nós precisamos lutar pela nossa salvação. Não, as nossas motivações não são essas. As nossas motivações são que eu preciso mostrar para as pessoas que eu estou caminhando bem e que eu estou na maturidade. Não é não? Muito obrigada, é isso mesmo. A aceitação pressupõe a transformação, entende? Muito mais do que transformar, Deus quer que você se aceite, hoje do jeito que você é, sem se comparar a ninguém. Deixa eu falar para você olhando nos seus olhos. Sem se comparar a ninguém. Sem se comparar. Não se compare a alguma outra pessoa, porque não existe outra pessoa igual a você. Você não pode, a pessoa humana não pode se comparar. Porque ela é linda na sua essência, ela é única, ela é irrepetível. Você tem um modo de ser só seu. Então você não pode querer ser uma outra pessoa, a não ser você mesmo. Não olhe para o terreno vizinho, né? Achando que o terreno do vizinho é melhor do que o teu. Porque o vizinho tem lá as suas lutas. O vizinho tem lá as suas dores e você não as conhece. Então viva a sua vida, sabe? Toma a tua vida nas mãos novamente. Olha para você mesmo. Percebe que você tem lá as suas dores, as suas misérias. Mas você tem tanta coisa boa. Você tem tanta coisa que você sabe fazer. Tanta coisa bonita. Tanta coisa que você já construiu na sua vida. Tanta coisa que talvez você não está conseguindo colocar isso tudo na mesa, assim, sabe? Você não está conseguindo colocar tudo isso na mesa. E talvez um erro é o suficiente para você ficar com um pensamento absoluto naquilo, sabe? Martirizando, remoendo as coisas. Você é dessas pessoas, sabe? Que fica remoendo as coisas e não sai. A gente fala que é uma obsessão, né? Uma obsessão dentro de um pensamento absoluto, que ele fica ali naquele errozinho, naquele pedacinho de vida e fica ali remoendo aquilo como não poderia, não, porque eu fiz, não poderia, mas se fosse diferente, fica ali, amordaçado, paralisado. Eu quero que você hoje realmente possa tomar posse daquilo que saiu da boca do profeta Isaías. Veio do coração de Deus, e saiu pela boca do profeta Isaías. Sabe qual é? Lá em Isaías 43, 4. Queria muito também que você rezasse com essa palavra hoje. Isaías 43, versículo 4, que diz assim: eu aprecio-te, és valiosa, és valioso, eu te amo. Lembra dessa passagem? Essa passagem, ela precisa ser enraizada no nosso coração, sabe? Você que está muito distante de você mesmo, você que está talvez muito angustiada, está muito insatisfeita com a sua vida, está muito insatisfeita com aquilo que você tem feito, eu proponho hoje que você pare um pouco com as reclamações, né? A sua insatisfação tem levado você a ver o mundo turvo, tá tudo cinza para você, tá tudo estranho, né? Por quê? Porque está na desordem, meus queridos, minhas queridas, estão na desordem ainda.
quando eu quero voltar a enxergar as coisas coloridas, né, eu preciso traçar uma meta. Qual é a meta? Eu preciso voltar a ter aquele relacionamento. Eu preciso desejar ouvir a voz do meu pai. Eu preciso desejar, ouvir, querer, obedecer, me curvar. Eu preciso disso, né? A Ana tá aqui, ó, falando também. É muito bom repetir para nós mesmos: sou amada, sou capaz, sou valiosa aos olhos de Deus. E eu vou mais um pouquinho, Ana, um pouco mais além de repetir para nós mesmos, porque na verdade quem convence é o Espírito Santo. Então essas palavras, as palavras de Deus nós precisamos rezar com elas. Quanto tempo que você não reza com a palavra de Deus? Há quanto tempo você não reza com a palavra de Deus? Só a palavra de Deus, ela em oração, ela tem o poder de convencer você, porque nós precisamos de um outro olhar. Nós precisamos de uma mediação, um outro olhar que nos olhe e diga aquilo que somos. E esse olhar é o olhar de Deus. Nós precisamos olhar nos olhos de Jesus. Quanto tempo você não olha nos olhos de Jesus? Hã? Há quanto tempo que em oração você não descansa no colo de Jesus? E através dessa mediação do olhar, você olha e permite que Deus te olhe, que Jesus te olhe. E naquele olhar, você vai perdendo as suas inseguranças, você vai perdendo os seus medos que estão te atribulando, que estão te perturbando, sabe? O olhar de Deus é profundo. O olhar de Deus mexe com alguma coisa dentro da gente que estremece tudo, gente. Você já teve essa experiência? Você já teve essa experiência de quando você olha nos olhos do Senhor, mexe tudo aqui dentro da gente? Parece que é um choque elétrico, vai mexendo nas nossas estruturas, algo vai saindo, sabe? Algo, e nós vamos de fato nos despindo dos nossos medos, das nossas inseguranças. As nossas inseguranças que ainda nos deixam muito reativos, as nossas inseguranças que nos deixam ainda muito prepotentes. Quando eu estou caminhando na verdade, eu fico mais leve, eu fico mais leve, fico mais tranquilo, porque eu sei que o Senhor está dando sinais a todo tempo dentro da minha vida, e eu hoje estou aberta a esses sinais, mesmo que talvez eu não compreenda, mas eu preciso, saber desses sinais, preciso querer, não é assim, gente? Quando nós estamos vivendo a intimidade com Deus, você percebe Deus em tudo. Você percebe que Deus está falando através de tudo. Está falando através da tua esposa, do teu marido, dos teus filhos. Está falando através de tudo, do teu líder, da sua chefe. Está falando através daquele copo que cai porque você está impaciente, né? Está falando, Deus está falando, Deus está falando, Deus está falando. Mas eu preciso estar aberta a isso. Eu preciso desejar isso. E quantas vezes a pressa nos tira, né? A pressa, o imediatismo que nós temos de querer resolver tudo muito rápido. A gente vai atropelando as coisas. Nos tira desse olhar, esse olhar demorado sobre as coisas, sabe? Não é, gente? Esse olhar um pouco mais demorado sobre as coisas, onde eu começo a perceber que eu estou distante, porque eu não tenho estado atenta aos sinais de Deus na minha vida. Porque Deus tem me mostrado aquilo que eu sou através de tanta coisa. Não é, gente? Deixa eu dizer para você, até através de uma fala grossa de alguém, Deus está falando com você. Você não fica preso na grosseria do outro, não. Você fica preso naquilo que pode ser a verdade, porque se você estiver no caminho, e o teu caminho, realmente você estiver nesse desejo de querer a verdade, você vai perceber Deus em tudo. E você vai dizer para Deus: Senhor, por que isso está me acontecendo? O que tu queres me dizer? O que tu queres me falar, Senhor, com isso? Isso é temor a Deus, queridos. E aí eu vou me render. Eu vou me render porque eu sei que Deus está dizendo coisas. Eu preciso ser sensível. Que a partir de hoje, nessa live de aprofundamento, você fique sensível. Sabe? A tudo que Deus está te dizendo, tudo que Deus já está te falando. E nós talvez estávamos com os nossos olhos totalmente fechados. Totalmente cegos espiritualmente. Totalmente cegos.
E por isso, eu vou deixar uma frase assim, que está na Gaudium et Spes. É uma constituição dogmática, é uma constituição do Concílio Vaticano II, um documento do Concílio Vaticano II, que diz assim, ó: sem uma apreciação da pessoa humana feita à imagem e semelhança de Deus, qualquer outra visão é distorcida em relação à verdadeira imagem do homem. Entende? Então, eu preciso me apreciar na beleza de imagem e semelhança de Deus. Talvez você tenta fazer isso com tanta gente, mas você ainda não aprendeu a fazer isso com você mesmo, né? Você talvez é tão cruel com você na forma como você tem de lidar com os seus fracassos, né? A própria misericórdia você não tem com você mesmo. E hoje Deus está aqui através dessa live dizendo tudo isso, que é para você não ter mais medo, sabe? Medo daquilo que você é. Mesmo que aparentemente doa, mesmo que aparentemente cause uma repulsazinha, calma, você pode descansar, não tem problema nenhum. Deus, ele já te amou antes de todos os tempos, já sabia da tua constituição, já sabia da tua fraqueza. Deus é Deus, só falta hoje você se render a esse amor que te amou primeiro. E quando eu assumo esse amor que me amou primeiro, eu descanso em paz. Eu não preciso mais ficar me mostrando para as outras pessoas. Eu não preciso mais ficar mostrando aparências para as outras pessoas, porque a segurança, o amor de Deus dá uma segurança no nosso coração. O amor de Deus, sabe, gente, nos dá uma quietude. E aí você começa a pensar, você está muito agitada, irritada. E aí, como é que você está? Eu acho que você precisa olhar nos olhos do Senhor. Eu proponho isso hoje, hein? Que tal? Olhe nos olhos do Senhor em oração. Faça isso. Oi, Mônica, tudo bem? Olhe nos olhos do Senhor. Faça esse movimento. Faça esse movimento em oração e deseje que o olhar de Deus mexa com você e te convença do amor ao qual você é amada, naquilo que você tem de mais belo, que é a sua essência. Preste atenção nisso. Pare um pouco e retome ao eixo. Dê o lugar de Deus na tua vida. Dê o lugar de Deus na tua vida, na tua história. Se você puder, você vai printando, tá? Printa a tela, por favor. E marca pra gente poder repostar. Essa live vai ficar salva, tá? Lá no nosso YouTube, para você poder ver, rever, ouvir de novo. Para você que está no caminho de liberdade interior. Para você que está num caminho de psicologia e graça, tá bom? Então, nós temos as nossas redes sociais, que temos o nosso YouTube Berçabeia das Graças. Você pode ir lá, acessar, lá tem a aula, lá tem as lives de aprofundamento, desde o primeiro módulo, que é consciência de si, e esse módulo agora que é liberdade e aceitação, tá bom? Esse módulo tá maravilhoso. E nós vamos amanhã, mais uma vez estou dizendo, você que hoje não pegou essa partezinha que eu disse sobre como você ser direcionado pro WhatsApp Psicologia e Graça, é só você aqui no Instagram clicar nesse link que está aqui, e você que está aqui no Facebook, você também clicar nesse link que está aqui na descrição do vídeo, e você é direcionado para esse WhatsApp de Psicologia e Graça. Conteúdo maravilhoso de segunda a sexta para você, tá bom? Foi bom, gente? Foi bom? Eu acho que agora é só fazer a experiência de olhar nos olhos do Senhor. Que tal? Que tal? Que tal? Você tem hoje uma leitura para você parar um pouquinho. Você está agitada demais. Está agitado demais. Para um pouquinho e reze. Obrigada. Vamos permanecer unidos em nome desse Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Muito obrigada, minha gente.